Boa tarde, mundo. Hoje eu gostaria de deixar uma reflexão sobre os diversos tipos de atividade ministerial que o Senhor Espírito Santo encarrega aos filhos dele, aos filhos do Senhor Deus, aos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Pois nem todo discípulo do Senhor Jesus Cristo tem a mesma vocação, tem o mesmo chamado. Existem diversos tipos de chamado, existem diversos tipos de vocação e existem diversos tipos de propósito diferentes entre si que Deus dá às mulheres e aos homens para que se cumpra o propósito primordial de Deus na raça humana. Deus elege os seus homens e suas mulheres para que na raça humana se cumpra a soberana vontade de Deus, de acordo com o que Ele enxerga no coração de cada homem e de cada mulher que está buscando cumprir a vontade de Deus. E nesse alinhamento entre a pessoa desejar cumprir a vontade de Deus e Deus ter um propósito para a raça humana, Ele vai ministrando através do Senhor Espírito Santo diferentes ministérios, diferentes dons e diferentes vocações. O meu ministério é um ministério profético. O meu ministério é um ministério também evangelístico e eu busco reavivar a fé das pessoas que se dizem cristãs e eu busco realinhar e esclarecer alguns pontos do cristianismo para acabar com o espírito do anticristo que se infiltrou em algumas denominações cristãs. Eu quero tirar da cabeça das pessoas cristãs algumas ideias equivocadas sobre o cristianismo, que me foram reveladas e esclarecidas pelo próprio Espírito Santo ao longo de toda a minha trajetória de vida e ao longo de toda a minha leitura bíblica, que já vem no mínimo há mais de 8 anos, com assiduidade todos os dias, reflexivamente e com orações fervorosas há mais de 3 anos. Então, essa jornada bíblica me abriu o entendimento sobre questões que estão muito obscuras no meio cristão. E eu quero esclarecer elas ao público para que as pessoas que creem em Cristo sejam libertas de crenças ilusórias, de crenças tóxicas, de crenças mentirosas, de crenças maldosas, de crenças equivocadas, que o espírito do anticristo que já está no mundo, como está escrito, infiltrou nas igrejas. É uma missão muito difícil, porque eu tô fazendo isso com os meus próprios recursos, que são bem limitados. Eu tô partindo de mim mesma para falar com o mundo, e pode ser que o mundo não queira me ouvir, pode ser que eu nem consiga alcançar o mundo, e pode ser que me silenciem no meio desse caminho. Mas tudo isso está sendo feito porque Deus me pediu. Então eu creio que eu vou ter o alcance que Deus deseja que eu tenha, a repercussão que Deus deseja que eu faça, e vou causar o entendimento que Deus deseja que eu cause, porque é Deus que me deu esse ministério. E é Ele que me fortalece para estar aqui.
E o texto bíblico que eu me baseio para dizer que existem diversos dons, diversas vocações, diversos ministérios e diferentes tipos de propósito, para diversos tipos de pessoas diferentes, está na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 11 em diante. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Ou seja, o fundamento da obra apostólica, missionária, ministerial só pode ser Jesus Cristo. Não existe outro fundamento. Mas o tipo de edifício que nós vamos edificar em cima do fundamento que é o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que Ele nos deixa, a ética que Ele nos prescreve, o exemplo de vida que Ele nos deixa de legado e a bênção que Ele nos dá todos os dias é relativa e não é a mesma. Nós podemos edificar com ouro, nós podemos edificar com prata, nós podemos edificar com madeira e assim sucessivamente. E quem deve direcionar qual material nós vamos usar, qual será o nosso tipo de edificação, é o Senhor Espírito Santo. Não somos nós que escolhemos o material que vai edificar a nossa obra missionária. O Espírito Santo nos ensina qual é esse material e quais são as nossas ferramentas. E ao longo da jornada se delineia qual é o nosso ministério e qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação. E esse dia que está falando aqui que demonstrará a obra é o dia do juízo final. O juízo final demonstrará se essa obra foi agradável a Deus, foi aceita pelos céus, se ela louvou de fato ao Senhor Jesus Cristo, se ela foi proveitosa aos propósitos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ou se ela não foi proveitosa, ou se ela serviu os propósitos do anticristo e foi abominável a Deus. E a obra que permanece recebe galardão, ou seja, a obra que depois da morte daquela pessoa continua dando bons frutos, depois da morte do missionário continua dando os bons frutos, essa é a boa obra para Deus, essa é a obra do galardão. Mas a gente deseja que os missionários tenham uma vida com longevidade e sejam salvos e morram em boa circunstância, depois de muita longevidade. O importante não é isso, o importante é que se deixe para a posterioridade um legado. Então era isso que eu queria dizer, diversidade de ministérios e propósitos. Uma boa tarde, mundo!